Bom, boa tarde. Vou tentar ser o mais breve possível em respeito à fome das pessoas, ao cansaço. Queria agradecer rapidamente ao Governo do Rio Grande do Sul, em especial à Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Social, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bom, a gente está assumindo agora o Governo Federal, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Secretaria Nacional de Articulação Social, onde eu sou o secretário-geral. Recebemos, nesse início de governo, um legado importante do governo Lula, do ex-ministro Dulce, que foi secretário-geral da Presidência, que foi o estímulo, por parte da Secretaria-Geral, de uma variedade enorme de canais de escuta, diálogo, participação social e avaliação das políticas públicas. Importante frisar que isso se deu dentro de um contexto histórico das lutas sociais no Brasil. Se deu dentro do contexto histórico da enormidade de lutas, da variedade de lutas que vem desde a época da ditadura, passando pela construção da Assembleia Constituinte, a luta contra o neoliberalismo e outras lutas, até que, enfim, elegemos, em 2002, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse diálogo construído pelo governo Lula, em especial pela Secretaria-Geral, se deu através de uma variedade de instrumentos, que eu listo aqui uma parte. Foi atendimento e diálogo no próprio Palácio do Planalto e também durante as próprias viagens do presidente, através do mecanismo que se chamava e se chama de precursor. Eram equipes de governo que seguiam na frente e dialogavam, antes da chegada do presidente, com os movimentos sociais locais, com as entidades da sociedade civil local. Também o diálogo se deu, a escuta se deu através dos conselhos nacionais, tantas vezes referidos aqui, das conferências nacionais, das mesas de negociação e diálogo com entidades da sociedade, dos trabalhadores, através das ouvidorias, através das consultas e audiências públicas e através das pautas nacionais de reivindicação dos movimentos sociais e sindicais. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, o caráter simbólico da abertura do Palácio Planalto para representantes de setores sociais mais excluídos da sociedade brasileira, para os movimentos sociais e para os trabalhadores. O Palácio Planalto era um lugar inexpugnável. Claro que dentro da época da ditadura militar, quando era a residência do inimigo, e mesmo depois, durante os longos anos da nossa democratização, também era o lugar exclusivo das elites econômicas e políticas do país. O Palácio Planalto se abriu no governo Lula. Eu destacaria, para ter apenas uma ideia de quem circulou por lá com a chegada do presidente Lula, representantes dos portadores de hanseníase, portadores de necessidades especiais também, não portadores, como me corrigiu, deficientes físicos, representantes da luta antimanicomial, representantes dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, representantes dos sem terra, dos atingidos por barragem, da agricultura familiar, das mulheres do campo, representantes do movimento negro e inúmeros outros setores entre os excluídos e mais frágeis da nossa sociedade. Importante notar que essas audiências, muitas vezes, produziram outros processos de participação social e diálogo. Por exemplo, foi da presença da marcha antimanicomial no Palácio Planalto que surgiu a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Foram produzidos decretos do presidente, por exemplo, com relação à hanseníase, foi fruto de uma visita dos hansenianos ao Palácio Planalto. Houve a criação da Comissão Nacional de Política Indigenista, que é um órgão de defesa, paritário praticamente, de defesa dos direitos dos povos indígenas. Surgiu de audiências no Palácio Planalto. Houve, por exemplo, surgiu também, a partir desse processo de diálogo no Palácio, o decreto do presidente instituindo o Cadastro Nacional dos Atingidos por Barragem. Importante notar também que os processos das conferências e conselhos geraram importante quantidade de projetos de lei, de decretos presidenciais, de portarias e medidas provisórias referentes às políticas públicas e aos direitos sociais. A gente não percebe, mas foi feita uma pesquisa encomendada pela Secretaria-Geral a uma universidade do Rio de Janeiro,
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que identificou que do processo das conferências e conselhos surgiram uma infinidade de projetos de lei que estão tramitando hoje no Congresso Nacional ou decretos do presidente, portarias. A Secretaria-Geral, na pessoa do ministro Dulce, e os companheiros que estiveram com o ministro Dulce na secretaria, eu destacaria o senhor Gerson Almeida, que é um gaúcho, que estava no cargo de secretário nacional de articulação social antes de mim, e o senhor Davi Schmidt, aqui presente, que hoje se encontra aqui na Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Social. Destacaria, foram eles que ajudaram a construir esse novo patamar de relacionamento da Presidência da República com os movimentos sociais e com o conjunto da sociedade brasileira. Inclusive, deixo aqui homenagem e agradecimento a esses companheiros. Muito se alcançou durante o governo Lula e muito temos que avançar no governo Dilma. O presidente Lula tinha um diálogo intenso e direto com todos os setores da sociedade. Ele falava diretamente com os trabalhadores. Ele era fruto dessa luta que vinha dos anos 70 contra a ditadura, aquelas imensas assembleias operárias na Vila Euclides, foi deputado constituinte, conviveu com todos os setores, ele sabia as linguagens, os valores, sabia, de uma maneira muito intensa e direta e clara, conversar com esses setores e receber suas demandas, reagir a elas, propor coisas que tinham sintonia com esses setores. A presidente Dilma tem uma outra história, mas possui também uma interlocução extremamente qualificada com os setores sociais. Então, fica um desafio para nós, enquanto Secretaria-Geral, de consolidar e construir novos canais de comunicação com a sociedade. Devemos fortalecer as conferências, por exemplo. Nesse ano serão 16 conferências nacionais. Então, temos que levar em conta aí todos os processos locais, municipais, estaduais. Então, vão ser um processo de mobilização muito grande da nossa sociedade. E temos que aí, então, incentivar e dar visibilidade às boas práticas que surgiram nas conferências que já passaram, né? Por exemplo, as conferências livres. Foi a invenção extremamente criativa de algumas conferências, né, onde qualquer grupo social pode se reunir e enviar sugestões para o processo de conferência. Temos que fortalecer a participação popular nos conselhos, por exemplo, intensificando a formação dos conselheiros populares, para que eles possam melhor participar, entender o que se passa, contribuir, encaminhar suas críticas e propostas para as conferências e para os conselhos. Temos que ir disseminando a abertura de novos canais de diálogo e participação social nos ministérios. Não pode só a Secretaria-Geral da Presidência da República ser um lugar de escuta, de diálogo. A gente tem que disseminar na esplanada toda, em todos os ministérios, a abertura de canais de participação, de escuta da sociedade. Ministério da Educação, MDA, Ministério da Justiça, todos os ministérios, enfim, se abrirem, criarem canais e, em rede, nós podermos operar para melhor escutar a nossa população. Importante que a gente articule os nossos canais de diálogo e participação com aqueles estados e municípios que também estão gerando esses processos de escuta, de participação, de diálogo. Temos que criar novos mecanismos virtuais de diálogo e participação, por exemplo, através dos pontos de cultura. Apenas um exemplo, né? Além de criarmos uma rede virtual de contato, utilizar aqueles instrumentos que já estão à disposição da população. Eu lembro a questão dos pontos de cultura, que pode ser uma referência importante, imaginando, por exemplo, um quilombo ou no Amapá ou uma comunidade indígena no Acre, que possa se comunicar diretamente conosco, com a Secretaria, com o Ministério da Justiça, ou com a FUNAI, levando sua crítica, levando sua proposta. Acho que esse tipo de construção é viável, é possível. Agora, com os companheiros que se encontram no Ministério das Comunicações, por exemplo, discutindo novas formas, né, de comunicação virtual no país, acho uma grande oportunidade de associarmos o que vai ser feito no Ministério da Comunicação com o que queremos fazer no conjunto de governo em termos de diálogo, de participação, de escuta e de processamento dessas iniciativas populares. Portanto, o nosso desafio central hoje
eu vejo que, em parceria com os processos estaduais, como esse do Rio Grande do Sul, é o desafio de construir, como vocês estão construindo o sistema estadual de participação cidadã, irmos construindo juntos um sistema nacional de participação cidadã. Nesse sentido, foi extremamente bem-vinda a iniciativa desse seminário de discutir as bases conceituais do sistema de participação cidadã. Porque, em termos de bases conceituais, ou seja, a gente está começando a construir esse edifício de participação cidadã nesse estado do Rio Grande do Sul e em nível nacional, né? Essa é uma contribuição, é um aporte significativo, não só para o próprio sistema que será construído aqui, que está sendo construído aqui, como para o próprio nosso sistema nacional. Em suma, na construção do sistema estadual de participação cidadã, assim como na construção do sistema nacional de participação cidadã, a gente pode ir fortalecendo esse protagonismo político que vem desde as lutas contra a ditadura, né? Esse protagonismo político que vem da base da nossa sociedade, e podemos, assim, juntos, ir tornando as conquistas da nossa sociedade, talvez, quem sabe, além de institucionalizadas, irreversíveis. Obrigado.